Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao programa Vida a 3, um programa que tem por objetivo trazer princípios de vida para um casamento feliz e duradouro. É um prazer receber você hoje no nosso programa de estreia aqui nos nossos estúdios. Com certeza, várias coisas que serão abordadas aqui poderão servir para a sua vida matrimonial. É um prazer ter você conosco. Fique ligado em todo o nosso programa e nas nossas próximas edições. Nós teremos um programa inédito por semana e esse programa será repetido durante a semana por mais 5 vezes. Então, cada semana você verá um programa inédito do programa Vida 3. Hoje nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios o casal Cláudio e Tatiana. O Cláudio, ele é dentista, ortodontista, é casado com a Tatiana e ela é implantodontista e também é professora de pós-graduação na área de odontologia. Eles são casados há 13 anos, têm 3 filhos, o João Pedro, de 16 anos, o Cláudio Júnior, com 15 e a Sofia, com 10 anos. Eles estarão comentando conosco aqui nesse programa de hoje alguns aspectos sobre a vida matrimonial dos dois. Cláudio, como é que era então a sua vida antes de você conhecer a Tatiana? Eu tive um casamento durante 7 anos e depois eu acabei me separando e desse relacionamento nasceu o meu filho, Cláudio Júnior, que hoje está com 15 anos, como você relatou. E depois de mais ou menos uns quase 2 anos de separação, eu conheci a Tatiana através de uma amiga nossa em comum. A Tatiana fazia faculdade e essa amiga que fazia faculdade com ela trabalhava comigo num local e a gente acabou se encontrando. Tatiana, e a sua vida? Como é que você se encontrava antes de você conhecer o Cláudio? Antes de nós nos conhecermos, eu já tinha um filho também, né? Eu tive um filho na adolescência, com 18 anos, mas eu já não tinha mais nenhum relacionamento, não estava namorando. Meu filho estava com mais ou menos uns 2 anos e meio, quando nós nos conhecemos. Foi nessa situação já. E esse filho que você teve em que período da sua vida? Então, eu engravidei num namoro, eu estava namorando e eu engravidei durante esse namoro. E eu tinha 18 anos, tinha acabado de entrar na faculdade. E quando eu fui para a faculdade, meu filho não veio comigo porque eu era de uma outra cidade. Meu filho ficou com os meus pais, com a minha família. E eu fui morar longe do meu filho. Então, até uns 2 anos e meio, meu filho não morou comigo. E como é que foi esse período da sua vida? O que você tem a considerar? Foi um momento difícil para você? Conta pra gente um pouquinho. Foi bastante difícil desde o começo. Primeiro que uma gravidez que não era planejada, uma gravidez que não estava prevista, ela aconteceu. Ali quando você está planejando, quando você está construindo uma história, você está entrando na faculdade, você está buscando os seus sonhos, está buscando os seus ideais e aconteceu um filho. E o que fazer, né? Por mais que eu tivesse o apoio dos meus pais, não era a situação ideal. Não estava dentro de um casamento, não estava dentro de uma segurança. Então eu passei por algumas situações complicadas. Até de você ter... No começo você rejeita essa gravidez, você não quer aquilo, depois você acostuma com a ideia, e aí você começa a pensar como vai ser a sua vida dali para frente. Como serão os próximos relacionamentos, como vai ser a criação do seu filho, que valores que você vai passar. Então eu passei por alguns momentos difíceis que eu tive vergonha da gravidez e até pela idade que eu tinha. Foi uma época muito difícil. É interessante comentar para você, caro telespectador, que é uma situação, infelizmente, corriqueira hoje em dia, né? Principalmente jovens que acabam se engravidando sem uma estrutura familiar, né? No caso da Tatiana, a gente pode perceber que ela, apesar de tudo, ela conseguiu superar esse momento, ela conseguiu continuar estudando, ela teve o apoio da família dela, ela continuou seus estudos, se formou, enfim, isso de uma maneira ou de outra acabou não sendo um impedimento, mas é importante salientar que isso gera consequências, né? Muito sérias, principalmente para a vida da mulher e também para a vida dos familiares, porque geralmente quem acaba assumindo essa responsabilidade e ajudando na formação dessa criança são os pais, né? São os avós, no caso
da criança. Então, o que você pode considerar em relação aos jovens que estão nos assistindo, em relação a esse episódio da sua vida, Tatiana? É um momento da nossa vida que nós precisamos começar a pensar o que virá para frente, né? E uma gravidez, ela não é o momento ideal. Com 18 anos, você não tem formação, você não trabalha ainda, você não tem estrutura financeira, emocional, você não tem um lar, uma segurança onde seu filho vai crescer, né? Você está em busca de tudo isso. É o momento da sua vida que você está saindo para buscar tudo isso. Então, não é o momento. E depois, quando você passa e você tem um filho dentro de um relacionamento, dentro de um casamento, é muito diferente, né? Então, você vive uma gravidez diferente, as suas expectativas são diferentes. Então, não é o momento. Nós não temos preparo algum para assumir uma maternidade nessa fase da nossa vida. Existe um princípio bíblico que diz que tudo que o homem semear, certamente ele colherá. Na verdade, as nossas vidas elas são feitas por escolhas. Todos nós temos a liberdade de escolher o que é melhor para nós. Só que muitas vezes essas escolhas que nós achamos que são boas, elas acabam dando consequências desagradáveis por um momento da nossa vida. É importante você saber, caro telespectador, que independente das nossas escolhas e as consequências que elas vão gerar na nossa vida, nós temos um Deus que está preocupado com a nossa vida e Ele é capaz de solucionar e resolver todas as nossas escolhas equivocadas também. Então, de repente, se você se encontra numa situação igual a da Tatiana, você pode acreditar que você tem um aliado que é muito melhor que o seu pai, que a sua mãe, como no caso dela, teve na época que ela estava com o seu filho pequeno e estava gerando esse filho, que é Deus que pode realmente lhe ajudar a superar as suas escolhas, de repente muitas vezes mal feitas, né, que a gente pode considerar, ou em épocas erradas, ok? Em épocas não apropriadas. Cláudio, então em relação, daí vocês se conheceram, em relação depois quando vocês se conheceram, ela já vinha já com um filho pequeno, você também tinha o seu filho. Como é que foi vocês dois se conhecendo e a relação familiar de vocês começou de que maneira? Nós praticamente começamos a morar juntos, né? A gente não teve uma fase de conhecimento, um conhecer o outro, namoro, noivado, que é o natural de um relacionamento. A gente praticamente em uma semana, 10 dias, a gente já estava morando junto, né? E passaram-se alguns meses e a gente começou a conversar sobre, de repente, trazer o filho dela, o João Pedro, que morava em outra cidade, para morar com a gente. Eu achei que era uma coisa legal, até porque para ela ter uma tranquilidade, ela ainda estava em período de faculdade e essa distância atrapalhava um pouco até o desempenho dela na faculdade. E como eu já era formado há algum tempo, tinha uma situação certamente um pouco estável, eu falei, bom, vamos trazer o João Pedro para morar com a gente, eu acho que vai ser legal, né? E foi o que a gente fez. A gente trouxe o garotão. Tati, qual a sua impressão em relação a esse começo de vocês? Não, no começo foi natural que isso acontecesse, né? Então nós já estávamos morando juntos e estávamos começando a estruturar uma casa, um relacionamento e natural seria trazer ele para morar com a gente. Nos preparamos, montamos toda a estrutura para recebê-lo e quando ele chegou foi bom, assim, foi natural, porque como eram 2 meninos, ele também tinha um filho. A gente juntou a família, né? Mesmo que fossem só para sair, às vezes ele não era todo dia que eles conviviam, mas quando saía era divertido. A gente estava curtindo esse momento, né? Foi um começo de relacionamento que a princípio não trouxe muito atrito, muito problema, não. E com o passar dos anos isso começou a trazer algum certo desgaste? Foi, né? Com o passar dos anos, né? Porque assim, algumas coisas foram desenrolando também, né? E aí, o que acontece? Você entra num casamento tentando fazer aquilo dar certo. E você está mais preocupado com o casamento do que com... Porque assim,
você vai dividir com o quê? Né? Você vai dividir atenção, é marido, vou dar atenção para meu marido, vou dar atenção para o meu filho. Não, mas eu acho que vou cuidar do meu casamento. Então você começa a se voltar, às vezes, um pouco mais para o seu casamento do que para a criação dos seus filhos. Né? Do meu filho, no caso. Eu acho que isso começou a trazer um pouco de atrito. Né? Comecei a ter alguns problemas com o João Pedro na escola, de relacionamento com as pessoas. Sair com ele começou a ficar muito difícil, porque ele era uma criança calma, ele ficou uma criança muito agitada, uma criança que não era qualquer ambiente que ele podia frequentar. Então nós tivemos muitos problemas com ele. Né? Foi na época que ele foi diagnosticado com hiperatividade, né? E ele era uma criança calma. Ele foi um bebê calmo e de repente ele se tornou uma criança hiperativa. Então a gente começou a ter muitos problemas na escola com ele e começamos a ter atrito até na criação dele. Até que ponto que chegou essa situação na casa de vocês? Bom, quando eles começaram a crescer, como a Tati falou, a gente saía muito, né? Nós 4, o meu filho ele era pequeno também, então eles brincavam muito, a gente ia muito no shopping, né? A gente passeava bastante com eles. Então, os momentos que a gente estava em família eram alegres porque eram momentos de diversão, eram momentos de descontração, momentos em que a gente estava buscando atividades, brincadeiras com eles, lazer. Diversão, lazer. Então a gente estava tentando suprir algumas necessidades que de repente eles necessitariam enquanto crianças. Mas a partir do momento que a idade começou a chegar e tudo mais, a coisa começou a complicar um pouco. Em uma certa fase da nossa vida, foi até num dia de um aniversário do Cláudio Júnior. E eu sei que ele relatou que ele gostaria de vir morar comigo. E eu falei, filho, tudo bem, tal, a gente, né, tem que conversar com a sua mãe, a gente, né, vamos fazer uma experiência, você vem e fica uns dias na casa do papai, e eu sei que ele veio com 7 anos, começou a ficar em casa e hoje ele está com 15 anos e mora com a gente. Então, quer dizer, ele passou a morar com a gente também, fazer parte da família, né? E passado uma certa época da nossa vida, ele ainda morava com a mãe dele e veio a nossa caçulinha, a Sofia, que hoje está com 10 anos. Então o João Pedro ainda era criança, a Sofia chegou, né, cada um no seu quarto, cada um com seu espaço, a gente procurou suprir a necessidade do João Pedro para que ele não se sentisse que ele era único, exclusivo em casa. E depois, com a chegada da Sofia, a gente até temendo um ciúme, alguma reação, né, um pouco mais aguda da parte dele, nós suprimos essa necessidade. E aí, desenrolando a história, foi quando, depois de uns 2 anos, mais ou menos, o Claudinho veio morar com a gente. E aí a família ficou completa, né? Ficaram 3 crianças em casa. O João Pedro, que até então tinha um quarto só para ele, exclusivo, passou a dividir um quarto com o Claudinho, que também, onde ele morava, também tinha sua exclusividade, era um quarto só dele. E eles começaram a crescer. E as coisas começaram a ficar um pouco mais complicadas. É interessante você notar, telespectador, meu amigo que está aí nos assistindo, que essa é uma característica muito comum hoje em dia nas famílias, né? Várias pessoas já vêm de relacionamentos anteriores, logicamente trazem consigo toda uma bagagem, né, de uma estrutura familiar já pré-concebida, com filhos ou com manias mesmo de outros relacionamentos, que tem que ser gerenciado nesse relacionamento atual. É uma problemática que acaba dificultando um pouco mais a harmonia do marido e mulher. É importante nós também salientarmos que, apesar disso tudo, é possível nós conseguirmos dar uma harmonia para esse quebra-cabeça que acaba se montando, né, se formando de pessoas que acabam vindo de outros relacionamentos. Ou seja, se você realmente confiar naquilo que nós estaremos falando aqui nos próximos programas e nos princípios que nós abordaremos aqui, você pode ter certeza que, independente da maneira que você constituiu a sua família, da forma que você trouxe para você uma família, você pode ter sucesso, você pode ser uma pessoa feliz, apesar das circunstâncias lhe mostrarem que as coisas não estão bem. É importante a gente salientar isso, né? Este casal aqui ele vai estar falando mais a respeito disso nos próximos programas. Mas
E o que culminou então? Vocês formaram uma família nessa situação, né? Vocês disseram que no começo vocês tinham uma certa estrutura familiar considerável, até porque vocês só tinham o João Pedro dentro de casa, depois veio a Sofia, não é isso? E por último veio o seu filho, o Cláudio, né? O Claudinho. Depois que se formou isso, em quanto tempo isso continuou se mantendo? Vocês conseguiram ainda manter uma harmonia dentro do lar de vocês? De início, como eles eram crianças, a gente conseguiu através da diversão, né? A gente saía muito, a gente sempre procurou suprir eles com diversão. Ia muito em parquinho, no shopping, né? E comer. A gente se dava bem, né? Sim. A gente não tinha atrito. Uma harmonia familiar. Inicialmente foi bem tranquilo, a gente conseguiu, acho que até porque as crianças também eram pequenas, né? Quando a criança ela é pequena, eu acho que você, apesar daquele instinto de às vezes não querer dividir e tudo mais, a gente ensinou sempre desde pequeno que eles tinham que ter esse princípio da divisão. Então, até o dividir o quarto se tornou uma coisa natural, até o momento em que eles começaram a crescer. Aí a coisa começou a ficar um pouco diferente. A dificuldade é que um filho era de um casamento, o outro filho era de um relacionamento. Aí quando eles vieram tinham coisas de criação diferente, né? Eu acho que isso com o tempo foi se revelando. Bom, gente, nós estaremos interrompendo um pouco aqui o nosso programa, estaremos fazendo uma pausa. Vocês continuem conosco, logo depois do intervalo nós voltaremos para continuar a história do casal aqui. Fique conosco e até daqui a pouco. Toledo Imóveis, sua mais nova opção para a realização do sonho da casa própria. Telefones 3962-3308 e 3953-8269. CEOF, Centro Especializado Odontológico Frige. Cuide do seu sorriso com especialistas. Telefone 3962-5747. Espaço Alfa e Ômega, o lugar certo para seu curso e palestra. Telefone 3023-7343. Sigilo Moda Feminina, lojas no Vale Sul Shopping e Jacareí Shopping. Telefones 3939-3446 e 3961-3000. Matsor, corretora de seguros. Telefone 3958-1280 ou pelo e-mail bmrenor@uol.com.br. Estamos de volta aqui ao programa Vida 3, hoje recebendo o Cláudio Márcio Frige e a Tatiana Ribeiro Frige, que são casados há 13 anos e já comentaram um pouco com os telespectadores a respeito da sua vida conjugal. Continuando então o nosso bate-papo aqui, Cláudio e Tatiana, você estava comentando sobre a questão dos seus filhos na sua casa, um momento que isso começou a ficar um pouco mais problemático e complicado para vocês conseguirem lidar. Nós tentávamos suprir algumas necessidades dentro da nossa família, né? Então, por mais que os problemas começassem a aparecer, tudo era diversão. Então a gente saía bastante, em restaurante, ia no shopping, ia no cinema, ia no parquinho, passava o dia no shopping. Nossos filhos foram criados no shopping, assim, com um excesso de diversão e clube. E a gente tinha essa necessidade de viver tudo isso, talvez até para anular
os problemas que aconteciam dentro de casa e que nós ainda não tínhamos nos atentado, né? E com o passar dos anos, né, as crianças foram crescendo um pouquinho mais, as necessidades deles foram sendo modificadas. Então aquela passear no shopping, ir ao parquinho, ir a um restaurante, já não era mais o suficiente, né? Então eles começaram a ter atrito entre eles, principalmente os 2 meninos, e nós começamos a ter atrito um com o filho do outro, né? E na sequência nós 2 começamos a ter problema dentro do casamento. Ou seja, pelo que vocês estão dizendo, num certo momento da história de vocês, os filhos cresceram e aí eles começaram meio que não ter mais acordo entre eles, entre as crianças. E vocês não souberam lidar com essa divergência entre os filhos de vocês, é isso, Cláudio? Enquanto ela falou, a gente tinha essa condição de manter esse padrão, de você poder ir no shopping, restaurante, você vai suprindo isso com coisas materiais, coisas que não vão acrescentar à nossa vida. Mas, quando você começa a ter um problema financeiro, isso já começa a gerar um outro problema, que foi o que realmente aconteceu na nossa vida. A gente tinha uma estabilidade, tinha uma situação tranquila, porém, eu tive problemas com o meu trabalho, a Tatiana, né, começou a trabalhar, não trabalhava muito ainda e passou uma parte que a gente começou a ter essa queda financeira. E aí, essas diversões, para a gente manter, esse dinheiro tinha que sair de um lugar de onde a gente não tinha. E aí a gente começou a ter problemas não só com as crianças, mas também com a parte financeira. Gastar um dinheiro que você não tem, né? E eles começaram a disputar espaço, né? Então, o que até então era divertido, dormir junto, dividir o pai, dividir a mãe, dividir a escola, dividir os amigos, começou a gerar disputa, né? Então, eles brigavam por causa de tarefa, eles brigavam por causa de nota, eles disputavam atenção nossa, e isso começou a se agravar um pouquinho, eles já com uns 12 anos mais ou menos, 13 anos, pré-adolescentes, e a gente não tinha preparo, nós não tínhamos estrutura. Essa família começou desestruturada, com muita vontade, com muito amor da nossa parte, mas sem alguns princípios que nós não sabíamos como lidar, né, com o relacionamento deles ali de disputa. Eles começaram a brigar e aí eu comecei a brigar com ele por causa do filho dele, e ele começou a brigar comigo por causa do meu filho, e eu queria provar que o meu filho era melhor que o filho dele, e ele queria provar que o filho dele era melhor que o meu. E chegou um momento que nós entramos nessa disputa. Nós estávamos disputando quem era melhor, né? E nós não deixamos de ser uma família. Nesse momento da nossa vida, nós deixamos de ser uma família, porque nós não tínhamos mais sentimentos de família, nós não tínhamos mais sentimentos de marido e mulher, as crianças não tinham mais os sentimentos que eles tinham de amizade, de companheirismo, de serem irmãos, de estarem ali dentro daquele núcleo familiar. Isso tudo foi passando. É interessante notar também que isso acontece conosco, com todo ser humano. Muitas vezes nós não conseguimos gerenciar uma situação, nós não conseguimos controlar algo que de repente foge do nosso controle, e nós acabamos colocando uma outra coisa, ou colocando um outro fator que vai esconder aquela nossa carência, né? Isso é nato do ser humano. O ser humano ele tende realmente a colocar alguma coisa que possa fazê-lo esquecer de alguma coisa básica que ele não consegue gerenciar. Isso acontece em toda a vida de todo ser humano de uma maneira geral. Na verdade, nós podemos dizer isso, nós buscamos fugas em outras situações que possam esconder ou camuflar uma situação que a gente possa estar passando. Nesse momento da vida de vocês começaram a perceber que essa situação familiar que vocês formaram era uma situação um pouco fragilizada pelo tipo de estrutura que vocês tinham. Era. Na realidade, a gente não soube como lidar com essa situação. Quando a coisa saiu fora de controle, como ela disse, que a gente começou a tomar partido das crianças. E eles, ao mesmo tempo, foram espertos, porque cada um
ia para o lado do pai que ia conseguir, né, o retorno. Se o João Pedro viesse falar comigo, fatalmente eu ia negar para ele. E a mesma coisa acontecia com o Cláudio. E chegou um momento que a própria Sofia, que era uma criança muito amável, muito doce, muito tranquila, ela começou a ter problemas. Ela, até então, ela se alimentava bem, ela comia bem, ela parou de comer. Ela não comia direito, ela já não aceitava mais certos alimentos. E nós começamos até a identificar que ela chegou a um ponto que ela parou de crescer. Né? Então, ela tinha um crescimento normal, uma alimentação normal. E dentro de todo aquele tumulto familiar, do que a gente achava que não estava afetando a vida dela, até ela sentiu tudo que a gente estava vivendo. Né? Essa disputa toda. Um fato interessante também é que isso se somatiza, né? Nós percebemos que muitas enfermidades ou doenças que acometem o ser humano são doenças de ordem emocional ou psicossomáticas, como é dito isso no termo psicanalítico ou psicológico, né? E nós somatizamos muitas das coisas que nós temos nas nossas emoções. E um quadro característico que nós podemos salientar aqui é este quadro que a Tatiana está considerando em relação à Sofia e também que ela considerou em relação ao João Pedro, com a hiperatividade que ele foi diagnosticado. Então, muitas vezes nós queremos tratar esses problemas de uma ordem médica, que é logicamente muito prudente e coerente, mas nós temos que também detectar se isso não tem um princípio emocional que pode estar causando esse tipo de problema. Agora, voltando ao matrimônio de vocês, ao relacionamento de vocês, até que ponto vocês conseguiram manter essa situação e até que ponto isso começou realmente a causar sérios problemas entre vocês dois, marido e mulher, esquecendo os seus filhos? Bom, tudo começou com relação a até problemas no colégio. Problemas de nota, problemas de comportamento. Por exemplo, eu comecei a... Uma coisa começou a me incomodar muito, que era justamente como eu falei, a gente começou a dividir e eu comecei a disputar com ela quem era o melhor e ela a mesma coisa. Com relação até à parte de colégio, o João Pedro ele veio a perder um ano no colégio, que repetiu um ano, né, num colégio, depois a gente mudou ele de colégio, tentando amenizar. Até então a gente estava tentando amenizar a situação que já era uma panela de pressão ali, já estava borbulhando e as coisas começaram a desandar. Eu já não tinha alegria de voltar para minha casa, sabe? Eu não sentia que eu tinha uma família, nem uma mulher. Né? Eu às vezes preferia ficar até mais tarde trabalhando, eu falava, poxa, eu tenho que ir embora mesmo, né? Então eu não tinha alegria. Até então eu tinha alegria de voltar para minha casa sempre. A partir dessa fase, mesmo amando minha esposa, eu não tinha alegria de voltar para casa. Né? Não tinha, falei, poxa, eu vou voltar lá, vai ser tudo aquilo de novo. Nossa, aquele garoto chato, né? Nossa, e comecei a pensar comigo coisas ruins, né? Guardar para mim coisas ruins. Chegava em casa, por exemplo, cada um estava numa televisão, em casa era uma disputa que tinham várias televisões, aí chegava minha esposa no computador, direto na internet, e, sabe, eu já falava, poxa, eu vou chegar lá cansado, quero conversar, e era sempre isso, né? E o que eu fazia? Eu chegava, oi e tal, ia tomar meu banho, ia pro quarto, comia alguma coisa e ia assistir televisão. Então a gente começou a ter... Eu comecei a ter muito desgosto de chegar em casa. Tatiana? Então, e ali cada um passou a cuidar das suas necessidades individuais. Né? Então, se para mim era mais legal ficar na internet, eu ficava na internet. Se ele fazia o que ele queria, as crianças, cada uma ficava num canto. Nós éramos 5 indivíduos morando na mesma casa. Nós não éramos mais uma família. Nós tínhamos uma família bonita, essa família ela acabou. Né? Então, cada um cuidava da sua vida, da sua individualidade. Eu não tinha preocupação com as crianças, não tinha preocupação com o meu casamento, eu tinha preocupação comigo. Né? Então, eu queria cuidar de mim porque eu achava que eu merecia cuidar de mim. A minha família tinha perdido já todo o valor para mim, nesse ponto da nossa vida. É interessante, então, caro telespectador, você notar que esse é o momento que chegou esse belo casal que aqui está hoje contando a sua história para nós. Nós teremos que terminar o nosso programa, por causa que o nosso tempo já terminou.
Fique conosco nas nossas próximas programações, com certeza você verá o final dessa história, um final feliz que nós queremos mostrar para você. Você tem que entender que, independente da situação que possa estar acontecendo na sua vida, você pode ser feliz. Essa é a proposta desse programa. Nada está totalmente acabado para a sua vida. Como vocês estão vendo aqui no retrospecto da vida desse casal, é um retrospecto complicado, principalmente por causa da relação que eles já trouxeram, a relação matrimonial que eles já trouxeram para este casamento, mas tenha certeza que você pode ser feliz, independente da situação que você se encontra hoje. Então, esteja conosco na próxima semana, nos nossos próximos programas, que você verá o desenrolar dessa história e creia que Deus tem algo de especial para você. Obrigado pela sua atenção, obrigado pela sua audiência. Esteja conosco nos nossos próximos programas, que você possa também estar passando para nós a sua experiência. Se você quiser, você pode entrar em contato conosco através do e-mail que está aparecendo na sua tela agora. Você pode contar a sua experiência, você pode fazer um pedido. Se você quiser, nós oraremos por você. Enfim, se você quiser entrar em contato conosco, fique à vontade, que será um prazer conversar com você e falar com você. O programa Vida 3 fica por aqui. Tenha uma boa semana, que você possa estar conosco também na nossa próxima edição. Reveja os programas que estarão acontecendo durante a semana também, e na semana que vem estaremos novamente com o casal Cláudio e Tatiana aqui nos nossos estúdios, para que eles possam contar um pouco mais da sua experiência de vida. Obrigado a todos, fiquem com Deus e uma boa semana, até logo.